Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, A Natureza e Você. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Ana. E vamos ao assunto do nosso vídeo de hoje, que, como os outros vídeos, vamos falar das orquídeas. Por que sempre falar das orquídeas? Porque são exibidas, porque estão sempre floridas, porque não me deixam passar sem perceber a beleza das suas flores. Mas orquídea não são só flores. As orquídeas têm outras coisas que precisamos entender para conseguir conquistar as suas flores. Vamos falar disto aqui. Raízes. Sim, as orquídeas precisam que a gente dê atenção às suas raízes. Mas por que falar de raízes se o que nós queremos são flores? Porque sem raízes não há flor. Não há flores sem as raízes. Na verdade até tem, mas em um contexto que eu acho que nenhum cultivador gostaria de ter essas flores. Vamos tratar disso um pouquinho mais à frente do vídeo. Para a gente entender as raízes, precisamos entender que elas estão ali basicamente com 3 funções. Existem outras, mas as 3 funções que a gente precisa mais destacar seria: primeiro, as orquídeas elas precisam de sustentação e elas usam as suas raízes para se sustentar. No caso das epífitas, por exemplo, esta aqui, ela é uma epífita. Tá vendo? As raízes dela se grudam neste tronquinho, entrou pelo chachim afora, transpassou ele e voltou pro toquinho. Isso acontece porque as orquídeas, para poder chegar nisto aqui, que é a flor, ela precisa estar muito bem sustentada. Elas só se reproduzem, só nascem novos brotos quando elas estão assim, firmes. Para isso, a gente mais à frente vamos colocar uma na madeira para a gente ver como é que isso funciona bem. E daí ela vai lançar suas raízes e vai se segurar. Segunda função, que na verdade é a primeira, mas vai entrar na segunda função. Elas se alimentam principalmente pelas raízes. Muitas pessoas falam das folhas, sim, tem sua função, mas as raízes são o meio, são o meio pelo qual as orquídeas vão se alimentar de uma forma efetiva, diariamente. Isso acontece nas árvores quando a orquídea está lá presa. Se você puder observar uma orquídea na natureza, você vai ver que ela está lá presa na árvore em uma certa altura, mas as suas raízes estão lá em cima, elas vão subindo, se segurando e descem também procurando a umidade. Dali elas aproveitam os restos mortais de alguns bichos que morrem ali na natureza e se decompõem ali em algum cantinho da árvore e descem, então ela está se alimentando ali diariamente. Quando chove, quando a gente acorda que passa a mão em uma árvore, vê que ela está toda molhadinha? Pois bem, elas recebem aquela umidade, tudo isso pelas suas raízes. Dito isso, já que a gente entende que a orquídea ela precisa das raízes para se alimentar, então o que acontece com uma orquídea quando as suas raízes são afetadas? Para aqueles que já tiveram convívio com algumas orquídeas e que talvez perdeu essa orquídea, já passou por uma situação de olhar para a tua orquídea, ver que você colocou água nela ontem e ela está com as folhinhas murchas? E aí você pensou, bem, segundo o que eu sei, se a planta está murcha, é porque está faltando água. Daqui a pouco você olha e ela continua murcha com as folhinhas amareladas. E aí você coloca mais água. E assim vai. Até que você percebe que ela ficou mole e começa a soltar as folhas. Aí você, opa, peraí, tá molhado e mesmo assim está murcho, tira do vaso e não tem mais raiz alguma.
Isso acontece porque quando as raízes apodrecem, a orquídea perde o seu meio de sustentação, logo ela fica bamba. Imagina você dentro de um ambiente onde você não está. Imagina que você, já que as raízes da orquídea servem para sustentar, então a gente já observa que aonde você colocar ela é muito importante, ela precisa se sentir segura naquilo ali. Vamos ilustrar isso com uma ilustração um tanto engraçada. Mas imagine que você é uma grande bailarina ou um grande dançarino, está vestido à altura para dar o show e aí você coloca com um parceiro, onde você deveria confiar naquele parceiro, se sentir seguro para realizar alguns passos. Com as orquídeas, vamos dizer que o substrato que ela tá ou a madeira que ela se encontra, vamos dizer que é uma parceria, porque ela vai ficar presa ali nele. E só depois que ela se sentir segura é que ela vai realizar o seu show, os seus passos, soltar seus filhotes, ou melhor, seus pseudobulbos, e dali soltar suas flores. Se ela não tem segurança no ambiente que ela foi plantada, isto não vai acontecer. Agora você imagine que além desse ambiente não estar apropriado para ela, você começa a encharcar. A pista de dança está cheia de água, o seu salto você já não consegue se segurar, fica meio escorregadio. Tragédia que se anuncia, não é verdade? Então, quando você coloca muita água dentro do pote da tua orquídea, as raízes estão soltas, aquele pote ali abafado, tragédia, vai apodrecer as raízes. E uma vez que apodrece as raízes da orquídea, ela não mais se alimenta. E aí ela começa a definhar. E é aí que a gente começa a perder a orquídea. Viu? Como as raízes da orquídea é muito importante para ela. Porque outras plantas, quando isso acontece, às vezes você pode molhar, vamos assim dizer, um antúrio em excesso. Se você percebe que o pote do antúrio está encharcado, você consegue tirar aquele antúrio dali. E se as raízes dele estiverem podres, você corta um pedaço dele e replanta. Com as orquídeas, isso não é tão simples assim. Você não pode cortar os bulbos dela e esperar que dali saiam raízes, porque isso não vai ocorrer. Então, o que a gente pode fazer para que isso não ocorra com as nossas orquídeas? Observar e entender o comportamento dessas raízes. Eu mostrei o primeiro ali, né, estar aqui, onde as raízes estão grudadas na madeira. Coloquei este aqui, onde as raízes estão aéreas. Isso aqui é um suporte plástico, aquele pendurador que a gente bota no pote. Quebrou e eu aproveitei para este aqui. E ele está bem, muito obrigada, já deu flores. Porque ele está seguro aqui, prendi muito bem aqui, ele lançou as raizinhas dele, se segurou aqui e aqui ele está. Nem todas vão se comportar assim, mas isso acontece. E aqui eu tenho outro exemplo. Tá vendo? Como estão as raízes? Essas raízes aqui são grossas, mas como ela está em floração, gastou toda a energia nas florações, ela parou sua atividade nas raízes, não estão mortas, só estão, vamos assim dizer, paradas, dormência, para produzir as suas flores. Daqui a pouco as flores vão morrer, né? Faz parte do processo e vai voltar a dar energia para as raízes. Mas notem que em todos os casos as raízes estão grudadas, elas estão presas em alguma coisa. E aqui eu trouxe um exemplo um pouquinho estranho, meio macabro. Só as raízes da orquídea. Olha o que aconteceu, que só tem raiz aqui. Foi uma orquídea que estava em sofrimento, tá vendo? Deixa eu ver se dá aqui para botar, ó. Ela estava em sofrimento e eu tive que fazer um replante, mas não tinha como eu remover daqui do chachim, porque ela grudou. Então daqui você tá vendo a força, olha, isso aqui eu tô tirando porque não tem, ela não brota pela raiz. Mas eu estou aproveitando esse exemplo aqui, já tá mais de uma semana isso aqui, ó, para mostrar o quanto elas precisam estar firmes, quanto ela precisa se agarrar, se grudar. Notando
Tendo isso em mente, a gente passa a dar uma atenção especial para as raízes. Não se preocupem que a mãe dessas raízes aqui está bem, ela tinha outras raízes aéreas que vai garantir a sobrevivência dela. Em todos esses casos, vocês estão vendo que as raízes estão vivas e hidratadas, porque precisavam, né, de um suporte e elas tiveram esse suporte. Agora, em que situação uma orquídea, mesmo sem raiz, pode dar flor? O que acontece com a gente quando a gente tem problemas? Logo aparece no nosso rosto. Aqueles que são amigos íntimos, ou às vezes nem tão íntimo assim, só em passar e olhar pra gente já sabe, não mexe, alguma coisa aconteceu. E muitas vezes nem precisa perguntar porque logo se vê o show à distância, não é verdade? Mas no caso das orquídeas, elas vamos dizer que são nobres, né? Elas sofrem ali caladas e quando elas perdem as suas raízes, o que é que elas pensam? Se pudessem pensar, diriam, opa, perdi o meio de alimentação. O que acontece com um ser que precisa se alimentar e não se alimenta? Morre. Uma vez que eu estou para morrer, o que eu posso fazer para continuar perpetuando a minha espécie? E ela faz um esforço extraordinário. Junta toda a energia que está nela e dali ela lança suas flores. E o cultivador aqui, que gosta de plantas, que gosta das suas flores nos seus vasos, pensa o quê? Que maravilha, minha orquídea vai florir todo contente. As flores duram pouco, ela passa a floração, defia e morre. E você pensa, meu Deus, o que houve foi um vento. Ah, eu deixei aqui, a gente vai pensar mil e uma coisa. Fulano teve aqui, esbarrou nela, caiu, não me contou nada e por aí vai. Mas na verdade não, o problema já estava lá há uns 3 meses e a gente não percebeu. Porque talvez a gente não deu atenção às raízes da orquídea. Coisa que não importa em que cultivo estejamos, se somos amadores ou profissionais. As raízes da orquídea, ela é muito bem observada e deve ser muito bem cuidada. Dito isso, lembra que eu falei que essa planta aqui tinha uma história bonita? Então eu vou contar brevemente a história dessa orquídea. Eu estive em um horto e quando eu passei eu vi esta orquídea, só tinha um bulbozinho, assim, um pseudobulbo que seria este daqui, mas ele estava com folhas, dentro de um pote encharcado. É uma situação que eu realmente não incentivo ninguém a comprar uma orquídea nesta situação, porque é problemas à vista. E aí, quando eu botei o olho nela, eu já olhei assim e fiquei assim meio triste, porque eu sei que é um ser epífito dentro de um pote com água jogada embaixo de uma banca. Quando eu olhei, havia uma artezinha fininha, o início de uma floração. E aí eu falei, poxa, que pena, é a floração da morte. Lembra que eu falei que a orquídea, ela perpetua, quando ela sabe que vai morrer, ela lança as flores? Falei assim, mas ela tá lutando para viver. E aí não me contive, né? Tem momentos que a gente mistura os sentimentos. Comprei essa orquídea a um preço mais em conta, trouxe para casa e aqui está a orquídea, firme e forte. O que eu sempre tirei de lição com esta orquídea, o que eu aprendi com isso? Que não importa as circunstâncias da vida, quando a gente está passando por alguma coisa, algum problema, uma decepção, desilusão, coisas que estão fora do nosso controle, tentar sempre dar o nosso melhor. Porque através do esforço de dar o nosso melhor, que nós colhemos também o melhor que há em outras pessoas. Então as plantas, elas fazem isso. Elas não se concentram em coisas que não podem ser mudadas, elas não lamentam, né? Elas têm um objetivo. O objetivo é perpetuar a espécie. E ela vai lutar por esse objetivo. Nós, humanos, também temos nossos objetivos na vida. Então não adianta a gente ficar sofrendo por coisas que não pode mudar, ou amargo da vida, ou tentar descontar nossas frustrações em outros. Nós precisamos sim
lutar a todo custo para dar o que há de melhor na gente, né? Para a gente poder dar as nossas flores, que são os resultados positivos da vida. Bem, aqui encerro o nosso vídeo. Espero que tenha alguma relevância para qualquer um de vocês. Espero que vocês tenham ficado comigo até o final. E se vocês gostaram do conteúdo, por favor, não esqueçam de dar o seu joinha para que esse conteúdo possa ser mostrado para outras pessoas. Muito obrigada e fique com Deus. Tchau!